Bom dia, hoje nós estamos mais uma vez recebendo aqui o Sérgio Muniz, da Thales. É um grande prazer te receber novamente, Sérgio, e hoje nosso tema vai ser sobre ransomware. E então vai te cumprimentar e depois, em seguida, seria bem interessante você falar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? O que é a Thales, né? Um pouquinho sobre as atividades da Thales, porque a gente tem muitos seguidores novos também, uma geração nova que está entrando agora na tecnologia da informação. Então, é importante as pessoas conhecerem um pouquinho dessa grandiosidade que é a Thales, né? Com tantas atividades. Fala aí, Suzana. Bom dia, Sérgio. É um prazer te receber. Muito obrigada por dar essa oportunidade para a gente mais uma vez. Bom dia, Suzana, Regina, toda a audiência. Como sempre, muito obrigado também pela disponibilidade, pelo espaço para a gente conversar um pouquinho sobre temas que são relevantes. E já respondendo um pouquinho a Regina, para a gente falar um pouquinho do que é a Thales, principalmente para um novo público, né? E a gente tem cada vez uma audiência maior na CryptoID, e a ideia é a gente explicar um pouquinho alguns conceitos que muitas vezes podem ser mais conhecidos para uma parte do nosso público, da nossa audiência, mas que é novo para outros públicos que vão chegando, que estão entrando cada vez mais nesse nosso mundo. E a gente vai falar um pouquinho, então, do que a Thales, principalmente no Brasil, como é que ela opera, o que ela faz. Na verdade, a Thales é uma grande empresa de inovação e tecnologia que trabalha tanto no meio militar como no meio civil. Então, a gente brinca que no grande mundo Thales, o grande guarda-chuva de operação da Thales, a gente trabalha desde as profundezas dos oceanos até os confins do espaço e do ciberespaço. Por que isso? Porque a gente atende as marinhas de diferentes lugares do mundo com sonar. Ao mesmo tempo, a gente entrega produtos inovadores, como o caso de drones submarinos, que têm diferentes aplicações em diferentes indústrias. A gente, passando pela parte terrestre, a gente entrega muita sinalização para controle de metrôs e trens autônomos ao redor do mundo. É uma agora está sendo vendida pela Thales, porque esse mercado ele se tornou muito turnkey, mas a gente tem essa tecnologia. Hong Kong, Singapura são metrôs que passam a cada 90 segundos de forma autônoma, e o que permite que isso seja feito com toda a segurança é uma solução de sinalização da própria Thales. Quando a gente vai para o espaço aéreo brasileiro, 70% dos radares no espaço aéreo brasileiro são entregues e são mantidos pela Thales, incluindo radares de baixo alcance para detectar aeronave de baixo alcance, que atua principalmente em regiões de fronteira contra o narcotráfico, por exemplo. E a área espacial, a gente é responsável por alguns satélites no Brasil. Uma parte dos satélites foram lançados no espaço brasileiro pelo governo brasileiro. O penúltimo é um satélite 100% Thales. E eu gosto sempre de dizer que o nosso robozinho em Marte, a The Perseverance, o projeto foi um projeto entre a Agência Espacial Americana e a Europeia. Então, a câmera que o robozinho leva, dentro dela existe um sensor para tentar detectar alguma forma de vida em Marte. Esse sensor dentro da câmara da The Perseverance é produzido pela Thales. Então, a gente atua em infraestrutura de forma muito inovadora já há muitas décadas. E, além disso, a gente tem uma camada de segurança digital que foi principalmente corroborada e muito bem estruturada com a aquisição da Gemalto há alguns anos e outras marcas que a Gemalto já tinha adquirido na área de segurança digital, que compõe principalmente o que a gente vai conversar aqui, parte do que é a minha responsabilidade. A parte de segurança cibernética, que ajuda a todas essas verticais da Thales também, além de ajudar diferentes mercados. Nossa, foi ótimo esse overview, né, Suzana? Super completo. Agora vamos aterrissar aqui, saímos do espaço, vamos falar agora do tema da nossa entrevista, que é ransomware. O Sérgio, o ransomware, normalmente, ele é conceituado como uma atividade, né, dos cybercriminosos com o objetivo de resgate, de
e não venda de dados. Isso realmente acontece? É uma realidade isso? Olha, os casos que a gente tem visto ultimamente, quando começou a haver uma migração dos ataques, né, e um crescimento exponencial dos ataques de ransomware, porque esse mercado dos criminosos, ele identificou que os dados têm um valor incrível, muitas vezes no mercado negro, mas principalmente como forma de informação sensível, informação privilegiada de um negócio, de uma empresa em relação aos seus clientes, aos seus funcionários, eles identificaram que poderiam resgatar um prêmio em relação ao sequestro dessa informação. Daí vem o termo ransomware, e daí a gente tem visto ataques recentes muito focados em você me paga o prêmio e eu te devolvo. Sendo muito sincero, eu não gostaria de estar no papel do CISO num momento como esse, ou dos executivos da empresa, porque é uma situação extremamente delicada. A decisão que tem que ser tomada, eu acho que a gente não pode nem julgar que tipo de decisão vai ser tomada pela corporação, mas normalmente o objetivo eu quero um prêmio e vou pegar a sua informação que eu criptografei e estou com ela sequestrada. Quem garante que depois do pagamento será isso que vai acontecer efetivamente? A gente não sabe. Em alguns casos, aparentemente sim, a gente não tem tantos dados, não são dados que efetivamente são divulgados e acho que nem deveriam ser efetivamente, mas tem acontecido dessa forma. Quando não é pago, a gente tem visto algumas situações onde os dados são totalmente divulgados para a imprensa ou para o público em geral, mas podem existir outros onde eles podem estar sendo comercializados num mercado totalmente dark web, deep web, onde eles também estão rentabilizando. Então, o objetivo dos criminosos no final acaba sendo uma rentabilização de um lado ou de outro, ou muitas vezes expor o poder dizendo não foi pago o resgate, olha a consequência danosa, e parte para o seguinte. Então, isso tem acontecido com bastante frequência, a gente tem visto muitos casos de ataques ao redor do mundo, não só no Brasil, e é importante a gente se preparar e mitigar o risco desses ataques. Atualmente, existe assim, uma linha que os hackers estão seguindo em relação à vertical de negócio, quer dizer, nós conseguimos identificar qual é a onda do momento, quer dizer, quais são os setores que estão sendo mais atacados. Porque a gente passou por conta aí do setor de saúde, enfim. O que está acontecendo no mundo, Sérgio? Olha, a gente tem visto algumas entidades de governo, a gente tem visto setor de saúde, setor de retail, mas eu não me arriscaria a dizer que tem um foco. Eu acredito que diversas verticais têm informações sensíveis ao seu negócio e sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados no país, por exemplo. As leis de privacidade de dados têm sido cada vez mais criteriosas em relação a como qualquer corporação vai cuidar os dados de seus clientes, de seus funcionários, do seu negócio. E acredito que, por mais que a gente veja uma tendência, onde tem dados e onde pode se rentabilizar em cima desses dados, e houver, além disso, maiores vulnerabilidades, serão os setores onde eles vão atacar. Então, não acredito que tenha a gente pode identificar alguns setores que estão sendo mais atingidos, mas, no final, eles terão um objetivo de onde eu tenho vulnerabilidade, onde eu tenho dados que eu posso comercializar, que eu posso rentabilizar como uma moeda de troca, como um sequestro, como é feito em todos os ataques de ransomware. É verdade. Bom, a gente sabe que depois que acontece um ataque de ransomware, todo mundo as empresas começam a procurar soluções de segurança, né? Isso é comum. E é nesse momento que eles chegam até vocês, a Thales. Então, nós temos 3 questões com relação a isso. Essas ocorrências que a gente sabe que são conhecidas no mercado sobre os ataques de ransomware, são apenas a ponta do iceberg ou tem alguma coisa mais além disso? Segunda questão, você pode nos dizer quais são as principais vulnerabilidades exploradas atualmente? E a terceira questão, se você não conseguir lembrar de todas elas, eu te lembro depois. Estou apontando aqui. Como evitar
esses cyberataques, se existe uma solução que é a bala de prata para ela. Vamos lá. A primeira, ser uma ponta de um grande iceberg. Basicamente, qualquer ataque, ele normalmente pode ser feito com dois objetivos, né? Se aquela informação, ela efetivamente ele não conseguir o resgate, parte do que pode ser usado, como eu falei, é uma comercialização, uma parte é uma divulgação para mostrar poder de fogo, porque ele vai continuar atacando. E uma segunda, que não é, que a gente nem explora tanto, mas que também acontece, é que é um ataque que te dá mais insumos para você preparar um outro ataque. Então, muitas vezes, quando você rouba sensíveis, você também rouba muito usuário e senha. E esses usuários e senhas que são notadamente replicados em diversos serviços, em diversos acessos, eles podem ser explorados. Muitas vezes eles também são comercializados, porque tem outros grupos que têm interesse em explorar esses usuários e senhas para outros ataques fraudulentos. A própria organização, o próprio criminoso que conseguiu resgatar essa informação, ele também vai poder explorar com essas credenciais. É o que a gente chama de roubo de credenciais. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho delas também. Então, para mim é uma pontinha de um iceberg. Não é que ele vai continuar reiteradamente atacando a mesma corporação. A gente não tem visto isso ocorrer. Mas é um primeiro passo para continuar expandindo, seja naquele setor, naquela companhia que tem aquele tipo de vulnerabilidade, que tem aquele tipo de informação, e isso vai se expandindo, e a gente tem visto que é o que tem acontecido. A gente não viu só uma empresa no setor de saúde sofrendo um ataque de ransomware, a gente não viu apenas uma entidade de governo sofrendo um ataque de ransomware, e a gente não viu uma empresa de retail sofrendo um ataque de ransomware quando a gente fala só de Brasil. Então, a gente entende que existe uma expansão. Por essa ótica, é uma pontinha do iceberg. O que eu não tenho visto é reiterados ataques à mesma corporação. Também porque acaba acontecendo o que você falou. Começa a ação prévia, uma ação preventiva, que a gente muito mais efetiva quando aquela corporação sofre um ataque. A gente tem ajudado, a gente não divulga e eu acho que não faz nenhum sentido realmente explorar, é um momento extremamente delicado para algumas corporações. Mas existe... aqui também a gente não divulga. Exato. E tem alguns casos que os clientes sofrem ataques, a gente entra logo depois porque eles querem testar um pouco a nossa solução, enquanto em paralelo está sendo feito a correção e o trabalho de crise para resolver o ataque naquele momento, mas em paralelo já estão visualizando situações futuras, cenários futuros de defesa, e a gente entra nesse momento, junto com outros fabricantes, através de uma revenda específica. Então a gente tem vivido isso com alguma frequência, como a Suzana falou. Vamos à questão, quais são as principais vulnerabilidades, e aí eu volto no ponto que eu comentei. O que a gente tem visto nos históricos ataques de ransomware há 3 anos, 4 anos aqui no Brasil, é um ataque que começa por um roubo de credencial. Então, ou através de um usuário e senha, em algumas raras vezes, porque eu não vi um caso em particular pontuando isso de maneira muito explícita. Poderia ser, dependendo de como a solução é implementada de token, poderia ser usuário sem token, mas na imensa maioria das vezes é roubo de credencial. Algum criminoso vai se fazer passar por algum funcionário que está acessando aquela rede e vai fazendo movimentações laterais. Então, isso tem sido algo muito comum, e principalmente com acessos, ele vai se movimentando para tentar pegar um acesso com privilégio. Que é algo também que o mercado tem começado a enxergar, que precisa de uma atenção especial, também está dentro do conceito de gestão de acesso e identidades, apesar da gente não atuar diretamente, mas a gente complementa muitas soluções de acessos com privilégios. Então, basicamente, no histórico, o que a gente vê é roubo de credencial. Nessa de roubo de credencial, a gente tem visto também negociações, né, vieram à tona em alguns artigos, em algumas matérias na imprensa, as situações onde alguns grupos estavam oferecendo o dinheiro para o funcionário entregar a senha. Não era um roubo, né? Entregar credenciais.
né? Isso chegou a sair na imprensa esse ano, como alguns grupos começando esse tipo de abordagem, mas no fundo é adotar uma credencial válida, seja através do roubo ou através da compra, e entrar nos sistemas corporativos e começar a fazer as movimentações até efetivamente realizar um ataque e um roubo de informação. E a última, como evitar? Existe uma bala de prata? Eu sempre digo, não existe bala de prata. Cada empresa tem o seu cenário. Quando a gente chega com o que é o nosso portfólio Thales, né, em segurança cibernética, quando a gente faz uma abordagem muito no alto nível, a gente basicamente com segurança cibernética a gente consegue oferecer de forma muito efetiva classificação e identificação de dados sensíveis, a gestão do acesso, o controle desses acessos, orquestrar esses acessos para mitigar os ataques e, por último, a criptografia dos dados, seja em movimento, seja em repouso em bases de dados. Uma criptografia de uma forma inteligente, de uma forma transparente, sem impactar a performance. Esse é o portfólio mais amplo. Mesmo com esse portfólio e duas dessas soluções, vamos chamar multifator de autenticação, token, gestão de acesso e criptografia, sendo parte do que foi a ordem presidencial do governo Biden após o ataque à Colonial, por exemplo, ele fala claramente MFA e criptografia obrigatória em 180 dias para todas as organizações das esferas de governo nos Estados Unidos. Apesar dessas mensagens, são mensagens muito positivas, a gente consegue demonstrar como essas soluções mitigam ataques, não existe uma bala de prata. A gente precisa entender o cenário de cada cliente, as soluções que existem, mas o que eu convido todos a refletir, e eu sou muito... eu procuro ter uma mensagem muito forte nesse sentido, é que vulnerabilidades novas estão surgindo com os que a gente até vai falar mais à frente, mais nuvem, o acesso remoto com a contingência. Então, tudo isso gera vulnerabilidades novas. Vulnerabilidades novas não serão resolvidas com as soluções do passado, que também são importantes. E estão lá já para as corporações. Elas precisam ser repensadas e ser atacadas com soluções novas, e parte delas é o que a gente vem oferecendo no mercado. Bala de prata não vai existir a melhor abordagem, a melhor estratégia de segurança cibernética com algumas soluções, mas é importante pensar em vulnerabilidades novas, quais são as soluções novas que mitigam o ataque, que podem ser implementadas muito rapidamente. E é aqui onde eu exploro bastante a parte da gestão de acesso, que tem crescido muito no Brasil, e a gente mais à frente explica no detalhe. Sérgio, eu queria pegar esse gancho que você falou sobre a gestão de acesso, a importância da gestão de acesso, né? E comentar uma coisa. Nós passamos de 2019 a 2021 discutindo mudança de perímetro, o perímetro acabou, muitas pessoas afirmaram isso, e também discutindo soluções de cibersegurança e tal. Agora, a meu ver, o que deveria ser o centro dessa discussão é justamente a gestão de acesso. Porque a gente fica imaginando assim, o que adianta ter um bunker, um lugar super seguro, se você não controla quem entra? Então, eu queria que você comentasse isso, quer dizer, não adianta botar um peso só em ferramentas de monitoramento e, enfim, criptografia e tal, se o controle está frágil. Você poderia comentar isso? Posso, sim, e eu acho que é um conjunto. Eu acho que a gente, historicamente, no ambiente de data center, no ambiente onde o espaço físico coincidia com o espaço lógico, sala de servidores ou data centers, a gestão de acesso acabava sendo, a gente via isso, não era um uso tão comum quanto hoje em dia. E ela é importante, é uma forma rápida de mitigar qualquer tentativa de ataque, em conjunto, combinada com outras soluções de segurança cibernética que vão monitorar, que vão ajudar a dar alguns alertas, que vão ter a informação criptografada, por exemplo.
Mas quando a gente sai, e aí a gente fala que realmente é uma verdade, o perímetro foi desconstruído, o perímetro ele já não existe mais, ele não existe pelo cenário de nuvem. Esse espaço físico já não coincide com o espaço lógico da corporação. A gente contrata diariamente aplicações, sistemas de tecnologia que estão na nuvem do fornecedor de tecnologia. Então, e a gente não controla onde essa informação e onde esse dado, o conteúdo que a gente está acessando, onde ele está. Em que data center, se é no data center do fornecedor, se é no data center contratado pelo fornecedor, pode ser qualquer um dos grandes provedores de infraestrutura de nuvem pública. Então, essa mudança traz um cenário muito novo para controlar os acessos. Você, ao invés de controlar ou o endpoint ou a informação que está sendo acessada, onde você não tem mais o controle, a gente foca na identidade, na persona que vai fazer aquele acesso. Então, a gente consegue um controle muito mais efetivo nesse cenário, por isso soluções novas. Essa solução de gestão de acesso da Thales, por exemplo, vai fazer 5 anos ainda, como ela está concebida atualmente no seu estado da arte, 100% na nuvem, integrada, com algumas funcionalidades que a gente vai comentar mais à frente, não para falar da nossa solução, mas para falar das boas práticas na gestão de acesso ao mercado. Então, essa solução ela está endereçando o foco na identidade, o foco nas credenciais. De que forma aquela persona, aquele usuário, aquele funcionário ou terceiro de uma companhia ele vai acessar? De onde? De que dispositivo? Localização, troca de localização, rede, ele está numa rede, as famosas redes Tor anonimizada, né, associadas com Deep Web, ou é uma VPN segura? De que sistema operacional do dispositivo ele está acessando? E qual é o perfil dele como usuário para a corporação? Qual é a criticidade da aplicação da corporação que ele está acessando? Todas essas informações combinadas, elas conseguem mitigar muito o risco de um ataque cibernético, não só de ransomware, num contexto atual onde as aplicações, os sistemas estão na nuvem. Tudo que a gente tinha no ambiente on-prem, sala de servidores, data centers, bem ou mal, já vinham sendo cuidados por soluções de segurança cibernética. Óbvio que tem uma melhora contínua e é uma implementação de melhoria contínua. Mas aqui você tem um arranjo conhecido. Quando você começa a explorar soluções da nuvem, surgem novas vulnerabilidades e de forma crescente. E é isso que a gente consegue mitigar muito rapidamente, em termos de implementação, em termos de mitigar risco, colocando uma gestão de acesso eficiente, com o uso de token, com o uso de políticas, como eu falei, de onde, de que forma está sendo feito esse acesso. Essa foi a grande mudança desse período que você comentou. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre aquilo que a gente já falou antes, que os ataques de ransomware, eles geralmente interrompem as operações críticas de uma empresa e forçam o pagamento de resgate, como você explicou. A gente viu isso acontecer em grandes varejistas brasileiros, com muito prejuízo e tal, as empresas, mas nada comparado ao que pode acontecer com os serviços públicos quando são atacados, né? No caso, por exemplo, do oleoduto da Colonial Pipeline, em que um hacker supostamente usa uma senha comprometida para acessar o sistema. E, na ocasião, na Flórida, ocorreu uma invasão também no tratamento de água da cidade, tentando que fizesse um envenenamento e tal. A gente teve outros exemplos. Em fevereiro de 2020, nós tivemos a Eletrobras e a Copel, que foram vítimas de ransomware. O Ministério da Saúde, com o Connect SUS, que ficou fora do ar vários dias e sem as informações das vacinas no meio da pandemia. Ou seja, vários órgãos do governo que foram atacados. Você acha que os governos brasileiros eles estão atualmente preparados ou poderiam estar mais preparados para os ataques que estão acontecendo? Existem as duas respostas. A gente sempre pode estar mais preparado.
Exatamente. E essa preparação ela é uma jornada. Eu vejo muito boas iniciativas nas 3 esferas de governo. E eu sou um eterno otimista e eu gosto de explorar muito mais o lado cheio do copo para a gente continuar chegando até o topo. Sim, a gente, idêntico na indústria privada, óbvio que a gente tem visto ataques graves, infraestrutura crítica é um assunto grave, também na esfera de governo, na esfera pública, não só na esfera privada. Isso vai ser uma realidade, sempre. Eu acho que não é por isso que a gente pode atacar e dizer que não estão sendo tomadas medidas preventivas e ações corretas por parte do governo nas 3 esferas. E aí, sem citar nomes, mas eu vou citar exemplos nas 3 esferas onde a gente tem atuado muito fortemente e a gente tem visto que muitos ataques estão sendo realmente evitados. Então, existem diversas entidades públicas onde a gente está atuando fortemente, e algumas delas com a solução combinada, não só do lado Thales, com a parte de gestão de acesso e criptografia, mas também um pacote completo de algumas revendas nossas com outras, como a gente mesmo falou, não existe bala de prata, com algumas outras soluções de cibersegurança, onde a gente faz uma implementação através das nossas revendas e consegue trazer uma abordagem muito mais eficaz para esse contexto novo. Qual é o contexto novo? Os governos municipal, estadual e federal também sofreram, colocando todo mundo para trabalhar remotamente durante a contingência. Todos estão adotando soluções na nuvem. Então, todo esse contexto novo trouxe uma série de desafios para várias empresas também. E a gente realmente tem conseguido atuar de uma forma bastante eficaz e visto que algumas entidades da esfera pública têm feito contratações, têm feito testes, têm buscado soluções e a gente tem implementado algumas delas. Então, eu vejo um avanço. Eu acho que esses ataques, a Colonial, estação de tratamento, os casos que a gente teve recentes no Brasil, é óbvio que não deveria ser dessa forma, mas eles ajudam também a uma aceleração desse processo de buscar uma solução muito mais preventiva do que corretiva, mas eu via antes desses ataques alguns movimentos bastante positivos do governo nas 3 esferas. A gente está falando aqui de interrupção de serviços, inclusive também roubo de informação. Agora, já que a gente está falando de governo, seria interessante a gente falar sobre informações estratégicas, né? O que essa guerra que a gente está acompanhando de perto, infelizmente, de Rússia e Ucrânia, está nos ensinando em relação à proteção de dados estratégicos? Infelizmente, a guerra trazendo alguns ensinamentos é algo triste para todos nós, né? A gente conhece esse contexto, enfim, mas a gente tenta tirar um aprendizado. Basicamente, quando acontece um evento, que é um evento público, visto a parte cibernética da guerra se tornando algo divulgado pela imprensa, do que vem à tona, eu acho que todos esses eventos trazem ações e atividades que quem trabalha diretamente com segurança cibernética conhece algumas dessas abordagens. Isso acaba vindo à tona para entender um pouco mais, para trazer um pouco mais de conscientização para o mercado em geral. Mas eu diria que a gente normalmente, quando a gente fala em aprendizado em segurança cibernética, uma das coisas que historicamente, e a gente fala de segurança cibernética enterprise, uma das coisas que historicamente a gente tentou utilizar e vem utilizando como norte para as melhores práticas é o que normalmente vem sendo adotado de forma prévia pelo mercado financeiro, que foi o primeiro a sofrer fraudes cibernéticas, porque a rentabilização de uma fraude, numa transação bancária, numa transação financeira, ela era muito rentável. Então, ali existem as melhores práticas, ali existem novas tecnologias sendo implementadas, e ali sempre foi um nome quando a gente olhava a segurança enterprise. Isso continua acontecendo.
Então, sempre que a gente tem um evento de maior magnitude ou alguma indústria que vem utilizando tecnologia de ponta, a gente olha com uma atenção para tentar tropicalizar, entre aspas, né, mas adaptar, porque a segurança cibernética para o mercado corporativo ela é diferente, por exemplo, da segurança cibernética para o mercado financeiro. Mas você tem boas práticas e você consegue adaptar um pouco esses cenários. E o que a gente acaba tendo conhecimento do que vem à tona, a público, na imprensa, do que acontece em termos de guerra cibernética na guerra, a gente acaba tomando como exemplo para tentar ver se a gente está tomando um caminho correto em relação ao mundo corporativo, em relação às ações empresariais que estão sendo implementadas para uma estratégia de segurança cibernética efetiva. Uhum. No final, eu acho que esse é o único aprendizado e vamos torcer para que isso seja encerrado em breve. Mas ataques como Colonial, ataques à infraestrutura crítica e principalmente no momento de guerra, que a gente tem visto coisas similares, sempre acabam sendo algo muito penoso para toda a sociedade. Exatamente. Voltando àquela questão do gerenciamento de acesso, a gente falou que o gerenciamento de acesso surgiu para resolver esse problema do novo perímetro, né, que a gente está vivendo atualmente, perímetro de identidade. Você acha que a gestão de acesso é uma prioridade somente por causa do aumento das aplicações em nuvens ou tem alguma outra variável que venha contribuir para esse aumento de demanda atualmente? Eu acho que são 3 variáveis bem importantes. A primeira delas, realmente, o contexto de nuvem muda tudo. A desconstrução do perímetro, ela pede uma abordagem nova. Então, seria a primeira delas. E eu falo isso principalmente porque, no passado, a gestão de acesso, a gente enxergava, por exemplo, a nossa própria atuação como Thales e outras marcas do passado, né? Gemalto, SafeNet, Aladdin. A gente vem de 30 anos do mundo de autenticação. A gente não atuava na gestão de acesso, a gente atuava na autenticação, o multifator de autenticação, o uso do token, o uso de um cartão inteligente para um acesso robusto a determinados sistemas. Isso, no contexto atual de nuvem, foi evoluindo e a gente passou a atuar na gestão de acesso e combina esse multifator de autenticação com políticas de acesso, que eu vinha falando de quem acessa, de onde, para a pessoa correta acessar a informação correta, no momento correto, do dispositivo adequado. Então, é toda uma combinação que faz com que as políticas sejam trabalhadas. E as políticas com o multifator de autenticação vão proporcionar um login único inteligente, para ser mais amigável esse acesso, o famoso single sign-on, que a gente pode explicar lá na frente. Então, primeiro contexto, nuvem. Primeira variável. Segunda variável, acesso remoto se multiplicando absurdamente. A gente já vinha acompanhando uma transição para um trabalho de home office, né, em muitas corporações. E isso foi absurdamente acelerado com a contingência que a gente viveu há 2 anos atrás. Então, e foi acelerado de uma forma muito abrupta. Então, essa foi uma variável adicional e era uma variável que era base construção da gestão de acesso mais eficiente para ajudar nesse contexto. E você sai da rede corporativa e vai para um Wi-Fi da sua casa, para um Wi-Fi de um local público, e aí você implementa uma VPN, você implementa alguns mecanismos. Então, a gestão de acesso ela passa a ser crucial nesse contexto. E o terceiro, leis de privacidade de dados. E aí a gente tem a adoção da LGPD no Brasil, que também ajudou a alavancar diversas boas práticas, entre elas a gestão do acesso e principalmente a criptografia, quando a gente fala de anonimização e pseudonimização. A gente está muito imerso nesse contexto em função da gente atuar nas duas coisas. A lei, com certeza, ajudou bastante quando fala de minimização do acesso, de controle do acesso de uma forma efetiva, e a gente consegue contribuir muito para isso com a gestão de acesso. São essas 3 variáveis: nuvem, acesso remoto, leis de privacidade de dados, no caso do Brasil, LGPD. Ou seja, eu vou te fazer agora uma pergunta bem simples, mas sempre me vem à cabeça. Existe alguma diferença entre gestão de acesso e gestão de identidade?
É uma excelente pergunta, principalmente para essa nova geração que é vindo, e eu digo mais, principalmente para quem não atua com segurança cibernética e precisa conhecer alguns conceitos básicos, né? Quando a gente pega o que a indústria fala de gestão de acesso e identidade, né, ou a indústria de segurança cibernética, Gartner, outros institutos, existe um braço de segurança cibernética que se chama IAM, Identity and Access Management. Não por acaso é o nome da divisão que eu sou responsável na América Latina. Só que isso é um ponto importante. A gente atua só numa parte desse conceito geral de IAM. IAM, a primeira brincadeira que eu separo, e a pergunta que você fez, Regina, identidade e acesso. Qual a diferença? Eu vou tentar exemplificar de uma forma muito lúdica quando a gente entra numa companhia. Eu, Sérgio Muniz, entrei na Thales. A primeira coisa que o IT, a área de segurança, vai fazer é criar as minhas identidades digitais. Um S-Muniz tenho para acessar como usuário, ou tenho para acessar alguns sistemas. O meu e-mail, sergio.muniz@thalesgroup.com. Talvez tenha que criar uma outra identidade que o Sérgio Muniz não é válido, porque precisa de uma combinação de letras e números para acessar outros sistemas. Todas essas identidades digitais do Sérgio Muniz serão criadas. O nome disso é provisionamento. Só que, além do provisionamento, antes de eu entrar na companhia também, a área de IT e segurança ela vai definir o que o Sérgio Muniz, com aquelas identidades, acessa ou não acessa. Quase que num conceito booleano, verdadeiro ou falso. Ele acessa ou não? Ele está permitido acessar ou não? O nome disso é autorização. Esses braços, o mercado dentro de IAM, ele faz a primeira separação, isso é IAM, mas dois conceitos de provisionamento e autorização, o mercado chama de Identity Governance Access. É a governança de identidades. Uhum. Então, essa parte de governança, a gente na Thales não atua. Isso pode ser feito manual, pode ser o famoso diretório ativo, enfim, coisas que são feitas manualmente, ou pode ser feito de uma forma não tão booleana, onde você cria regras exatamente para robustecer esse conteúdo ali. A autorização, por exemplo, ela pode existir com uma variável de se um funcionário está ou não de férias, se é fim de semana ou não. E você vai criando essas variáveis para não ser tão verdadeiro ou falso assim, essa autorização acessa ou não acessa. Existem várias soluções de mercado na área de segurança cibernética que oferecem essa automatização desse processo. Área de governança, está dentro de IAM. Isso é governança de identidade. A gente atua nas 3 camadas seguintes que eu já expus aqui, e que não é o acesso ou não acessa com algumas variáveis como as que eu comentei, é o como acessa. Como premissa, a nossa solução está integrada com esse diretório ativo, com essa solução de governança, e a gente sabe que aquele usuário, o Sérgio Muniz, o S Muniz, ou o meu e-mail, vai poder acessar o servidor de e-mail na nuvem Office 365. Então, eu estou autorizado. Mas a gente vai atuar no como. E o como é token, os multifatores de autenticação, que pode ser token com biometria, pode ser com senha ou sem senha, e todas essas variáveis, o administrador de segurança ele define de acordo ao perfil do meu usuário e a criticidade de aplicação. Por quê? Porque ele tem políticas. É o segundo pilar da gestão de acesso. Multifator de autenticação, o segundo, políticas. De onde, de que lugar, de que dispositivo, criticidade da aplicação, meu perfil como usuário. E essas duas coisas combinadas podem permitir um acesso mais amigável, se o administrador de segurança assim entender. E ele pode entender, por exemplo, que se eu já entrei e me autentiquei no Office 365 com o servidor de e-mail, e eu estou migrando para o Salesforce, ele pode entender que não é tão crítico assim. Ele não volta a me pedir senha, ele não volta a me pedir token, eu tiro proveito do que a gente chama de single sign-on inteligente, um login único inteligente. Eu já acessei o Office 365, vou para o Salesforce. Agora, por que esse login único ele é inteligente? Porque muitas empresas no mercado o que oferecem? Eu entrei dentro da rede, eu tenho um login único, nunca mais volto a pedir nada. A gente traz a variável da criticidade da aplicação, padrão de comportamento, uma aplicação que eu normalmente não acesso, ou se eu estou no estrangeiro, viajo bastante, mas eventualmente estou num país muito diferente,
ele pode pensar o seguinte: agora do seu esforço ele está indo para o ERP da companhia. Opa, Sérgio Muniz indo para o ERP? Ele nem vai com tanta frequência? Vou deixar ele acessar, ele está externo, mas eu vou voltar a pedir uma autenticação extremamente robusta. Aí eu vou ser intrusivo, Sérgio Muniz, eu não vou ser amigável. Está muito estranho esse acesso. Então eu vou pedir usuário, vou pedir senha, vou pedir token, vou pedir biometria, por exemplo. Então é uma decisão do administrador de segurança combinar esses fatores para que o contexto da autenticação permitam que exista um login único inteligente para que tenha, em cenários favoráveis, um login amigável para os funcionários. E exatamente essa atuação nesses 3 pilares, os tokens, diferentes sabores de tokens, multifator de autenticação, as políticas de acesso e o contexto desse acesso, combinadas dando um login único inteligente, é o que faz a gestão de acesso dentro de IAM. Então, o IAM você tem a parte de governança de identidades, como eu expliquei no início, que a gente não atua, e essa gestão de acesso, que é onde a gente atua de forma muito efetiva. Posso trazer aqui também, dentro do contexto de IAM, a gestão de acesso com privilégios, que é algo que também se integra à nossa solução. Passa pela primeira barreira da nossa solução e aí vai entrar naquele código de senha, naquela solução de privilégio de endpoint, por exemplo, integrada com a nossa, onde você controla uma série de informações dos usuários que naquele momento são usuários com privilégios. Por quê? Porque eles são desenvolvedores buscando aplicações críticas em nuvem, porque eles são administradores de base de dados, administrador de firewall, precisam fazer ações muito pontuais com privilégios dentro dos sistemas da companhia. E é exatamente esse tipo de credencial que os criminosos tentam chegar quando eles vão fazendo movimentações laterais. Porque ao chegar na credencial de um usuário com privilégio naquele momento, ele pode fazer um dano muito maior e conseguir um muito mais efetivo. Não sei se eu consegui resumir bem. Nossa, foi uma aula maravilhosa, né, Sana? Super resumido, super bem resumido. Agora, a gente, como a gente já falou, a gente tem um perfil de leitores que lê as matérias do CryptoID, que são pessoas que estão iniciando na sua carreira e tal. E aí a gente gostaria de saber um pouquinho mais de detalhes sobre a solução de gestão de identidade, mais do que você já falou agora. Que tipo de empresa, número de usuários, quais são as principais funcionalidades, assim, os passos para a implementação de forma simples, ou seja, para quem está começando mesmo. Vamos lá. Por que eu falo que a gestão de acesso, nesse contexto de nuvem, trazendo essas variáveis de contexto, um token robusto ou diferentes sabores de token, que são parte de uma única solução, para que você possa diferenciar os tipos de acesso e os tipos de token para diferentes casos de uso dentro da mesma corporação, ele acaba sendo uma ferramenta extremamente eficaz e eficiente, porque a gente consegue implementá-la muito rápido para os acessos na nuvem que hoje ou estão vulneráveis porque muitas empresas decidiram passar primeiro pela VPN, os acessos remotos, aí você entra dentro da rede pela VPN e volta a sair por um ponto de vulnerabilidade adicional para ir para um acesso na nuvem. O que a gente faz, e não é a gente, né? Trouxeram soluções atendendo essas boas práticas de mercado. A gente consolida e centraliza esses acessos antes dele chegar nos sistemas da companhia. Se ele quer ir para a rede, ele vai integrar com a VPN. Se ele quer ir para uma aplicação na nuvem, ele integra direto, de uma forma muito plug and play, com as soluções e aplicações de nuvem no mercado. Office 365, Salesforce, Workday, Jira, Confluence, Zscaler. Ou seja, nada disso aconteceria se não fossem mais de 300, 400 integrações que essas soluções integram dentro do mercado. A gente precisa integrar com as soluções que estão sendo utilizadas pelos nossos clientes, pelos funcionários dos nossos clientes. Então, tudo isso entra de uma forma muito orquestrada. É o que eu comento, que a gente vai estar integrado com o diretório ativo, com a solução de governança, a gente vai permitir
no seguinte passo, uma solução de acesso com privilégios, se o cliente tiver, e a gente vai integrar com a nuvem, vai integrar com VPN, com soluções on-prem, mas o foco é onde está crescendo, a nuvem. E isso a gente faz muito rápido. A gente tem implementações de uma semana, às vezes de uma tarde e uma manhã, e aí você vê o rollout de usuários, que é algo mais operacional, que é trazer o famoso processo de enrollment de um token, né? Então, eu tenho que, quando eu troco é parecido quando eu troco de telefone, tenho que fazer alguma coisa para trocar o token da minha aplicação, do banco. Então, é aquele processo semelhante de quando eu fiz o cadastro uma vez. Então, isso leva tempo e, eventualmente, a troca de telefone, a troca do dispositivo, fazer aquele mesmo processo de alteração, exatamente por segurança. Uhum. Então, isso aplica a empresas privadas, a empresas públicas, tamanho de empresa, né? E aí eu falo de como a gente, como Thales, acaba considerando o que se torna mais competitivo. A gente sempre traz à tona entre alguns grupos, e a gente discute isso também. Já tivemos algumas discussões de conselho, porque eu participo de um grupo que tenta trazer um pouco essa realidade para os conselhos de administração das empresas. E aí as perguntas que surgem é: o que eu faço com uma PME, uma pequena e média empresa? Ele não vai conseguir contratar uma solução do vendor tal que faz isso, ou da Thales. Sim, porque a gente começa a ficar competitivo em termos de preço a partir de 1.000 funcionários ou terceiros, né, somados. A partir de 1.000 funcionários contratados. Então, em empresas menores, existem outras soluções? Existem, talvez com menos segurança, mas com uma segurança adequada para o teu cenário. Se você é uma PME de 10 funcionários, você tem muito menos sistemas, então você tem outras abordagens. Quer dizer, não é o foco do nosso mercado, mas a gente também tem essa preocupação para que tenha um discernimento e uma amplitude de o que cada vertical, cada tipo de empresa vai conseguir adotar em termos de segurança cibernética para o seu mundo. Né? Aí, voltando para o nosso mundo, a partir de 1.000 funcionários e terceiros, em empresas, tanto privadas como públicas, setores diversos, onde a gente acaba tendo um diferencial muito forte. Volto a dizer, a gente vem de 30 anos de autenticação, isso significa 30 anos de token. Então, a diversidade de tokens que a gente entrega para o mercado, por exemplo, a Microsoft recomenda a gente para alguns tipos de tokens. A gente, ao mesmo tempo, compete, mas a gente, ao mesmo tempo, se complementa muito. Na RS 2020, a gente apresentava os nossos tokens no stand deles, além de ter o nosso stand. Então, esse tipo de abordagem, co-opetition, é muito comum. A gente tem concorrentes que são complementares também. Então, os nossos tokens têm diferentes métodos e tipos de tokens para diferentes casos de uso. Então, a gente é muito bom em manufatura, a gente é muito bom em computadores compartilhados, que existe na área de saúde, o médico tem diversos computadores dentro do hospital. No retail, como ponto de venda, várias pessoas usam um mesmo terminal. Call center nem se fala, então pelo menos 3 pessoas usando o mesmo computador, se o mesmo local está sendo respeitado. Então, tem situações bem específicas onde a gente acaba se diferenciando porque a gente chegou nesse mundo da gestão de acesso vindo de 30 anos de autenticação, e a autenticação é algo que a gente tem uma experiência bastante robusta. Então, por outro lado, a gente consegue sim atender empresas mais inovadoras, menos inovadoras. Não existe, nessa área nossa de segurança cibernética dentro da Thales, a gente brinca que é uma das poucas áreas onde a gente não tem um mercado target específico. A gente atende a qualquer segmento de mercado. Sérgio, então a entrevista foi muito boa até aqui. Para finalizar, a gente poderia ficar o dia inteiro, né, Suzana, conversando. Mas, para finalizar, seria muito importante você falar para os nossos ouvintes, né, a tua visão geral do que está acontecendo, e mandar uma mensagem, tanto para os profissionais de cibersegurança, de segurança digital, como também para os outros profissionais que precisam interagir com essa área agora e precisam entender esse cenário, até são DPOs,
que estão assumindo, nesse momento, uma função importantíssima dentro da empresa, mas que não tem essa bagagem, né, desse mundo de tantos eventos e ocorrências como vocês, que vocês têm uma visão mundial, né, do que está acontecendo em relação à cibersegurança, a evolução digital, que a gente aqui, né, Suzana, a gente gosta de falar da evolução, porque quem não se transformou já saiu do mercado, né? Então, gostaríamos de te dar esse espaço para essa palavra final. Obrigado, Regina. E mais uma vez, obrigado a vocês, Regina, Suzana, todo o time da CryptoID por esse espaço, porque ele vai muito em linha com o que você acaba de perguntar. É uma oportunidade que a gente tem de fazer o que a gente tem procurado atuar de uma forma muito efetiva, muito além do que é o fechamento dos nossos negócios, a gestão que eu tenho, a responsabilidade de gerar um negócio para a Thales, para a companhia na América Latina, mas eu acho que tem uma atividade paralela que eu tento exercer junto com o time, com muito afinco, que é uma atividade de evangelizar o mercado em relação às boas práticas de cibersegurança. E aí já é agnóstico, eu não me importo em falar além da Thales. É importante para os clientes adotarem uma estratégia eficaz de segurança cibernética, e é por isso que eu acabo me envolvendo em diferentes discussões, como eu falei, algumas discussões com o pessoal que atua muito próximo a conselho de administração. Como você mencionou, tem os DPOs. A gente adora uma boa conversa com os CISOs, porque ela valida ou não se os conceitos que a gente tem apresentado fazem sentido para aquele mercado. Então, a gente tem feito muito isso e a gente fica muito feliz quando a gente conversa com alguns CISOs, que às vezes até já tem alguma solução, não está no momento de contratar alguma coisa com a gente, mas a gente apresenta os conceitos e cai a ficha, porque a gente sabe quem são os CISOs respeitados no mercado, eles têm o seu grupo, né? Então, essa é uma outra abordagem também que a gente fica muito feliz, porque a gente vai validar alguns conceitos e a gente tem essa contrapartida do lado de muitos profissionais dizendo, não, essa abordagem é a correta, aqui você vai resolver uma série de problemas, eu conheço uma outra empresa que tem essa vulnerabilidade, eu fiquei sem dormir muito tempo por esse cenário. Então, essa troca ela é muito rica e é algo que a gente faz. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar também no mercado de uma forma geral, que a gente busca fazer essa evangelização, a gente não se preocupa com algumas empresas que acabam tendo soluções concorrentes, porque muitas vezes elas também são complementares e essa troca é rica. É um mercado um pouco fechado, tem certos assuntos que não podem ser divulgados, então alguma troca entre a indústria ela é muito importante para que a gente cada vez mais melhore as nossas abordagens para mercados específicos. O Brasil é um mercado extremamente particular, eu tenho a responsabilidade para a América Latina e o Brasil tem a sua diferenciação um pouquinho customizado, isso é reconhecido mundialmente, então é uma abordagem diferente. Eu lembro de quando eu assumi essa área, a gente teve que adaptar totalmente o que era o storytelling que vinha da nossa abordagem global, porque o mercado brasileiro ele é diferente, e a gente tem sido feliz nessa troca. E como você falou, tem vindo muitos profissionais novos da área de cibersegurança. Os profissionais que não são da área de cibersegurança cada vez mais têm que se inteirar do que é a cibersegurança, e a gente tem falta de profissionais de cibersegurança no mercado. Então, esse cenário faz com que a gente não tenha o menor problema, muito pelo contrário, eu vejo como parte do nosso trabalho em ter essa troca muito rica, seja com vocês, através de vocês, mas com todo esse público diverso, seja de cibersegurança, júnior ou sênior, seja fora da área de cibersegurança, mas atuando como DPO, atuando em conselho ou nas áreas de negócio que precisam desses conceitos básicos da cibersegurança e que a gente considera importantíssimo para que a gente possa evoluir até como sociedade, porque a gente está tendo um risco que é muito maior. Quando a gente fala dos ataques à infraestrutura crítica, a gente precisa ter esse entendimento de uma forma muito mais ampla e a gente se sente muito orgulhoso de poder participar ativamente desse ecossistema. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade, por essa discussão rica. Muito obrigada a você por toda a sua aula que você deu para a gente de informação e sobre as soluções da Thales. Muito bom mesmo. Você que está nos vendo agora,
divulgue esse vídeo, essa palestra maravilhosa do Sérgio, porque vai ajudar muita gente a compreender esse cenário. Isso é uma evolução muito grande para a gente poder conversar aqui com você, Sérgio. Vamos ver se a gente marca outros, né, Suzana? Vão ter outros, com certeza. Com certeza. Apesar de estar o vídeo um pouquinho longo, mas os nossos leitores, eles gostam de detalhes, inclusive para leitura, né, Suzana? Porque o tempo de leitura aqui é muito alto, então a gente gosta muito desses detalhes. Eu acho que a sua participação hoje aqui, eu acho que é assim, muito esclarecedora para quem está vivenciando situações onde eles precisam tomar decisões e contratar fornecedores, contratar empresas de cibersegurança, enfim. E uma coisa você me disse lá no início, respondendo uma pergunta da Suzana, que eu acho muito importante, é que as empresas que já sofreram incidente, elas têm menos chance de serem atacadas novamente, não porque os hackers desistem delas, é porque elas começam a entender esse cenário, tiveram uma dor muito grande, né? Enfim, não só financeira como de reputação. Eu acho que é importantíssimo as empresas estarem prestando atenção nisso, porque hoje em dia os cidadãos comuns já conseguem identificar as empresas que cuidam dos seus dados e das suas informações e as que não cuidam. Então, a reputação de uma empresa está totalmente ligada ao valor dessa empresa. A gente está assistindo aqui, lá estou eu falando mais do que o entrevistado, mas a gente começa a ver no mercado que as empresas de consultoria, as grandes empresas de consultoria, estão montando áreas de cibersegurança, e não só para fazer o valuation das empresas e tal, mas também para começar a fazer uma governança mais de perto. Isso é o maior sinal de como a cibersegurança tem um valor, ela é totalmente relacionada hoje em dia ao valor das empresas, né? Aos ativos dessa empresa. Então, também é bom porque isso escala num nível do board, que a Suzana já é mais acostumada a frequentar board do que eu, mas, enfim, como isso interfere, né, nas decisões de quem precisa disponibilizar e liberar mais investimento. Então, acho que essa conversa foi muito boa. Você que está assistindo, você compartilhe isso com seus colegas e tudo, porque eu acho que vai ajudar muito a clarificar esse cenário que a gente está vivendo. Sérgio, muitíssimo obrigada. Vamos marcar outras conversas com você, né, Suzana? Maravilha. Vamos escolher outro tempo. Você é sempre muito bem-vinda. A audiência é enorme, é um dos vídeos mais assistidos no nosso canal. Não sei se você sabia disso. Foi que nós fizemos com você e com a Eimar. Legal. É muito bom, é muito assistido. Eu acho que esse aqui vai bater a audiência, né, Suzana? Com certeza. Então tá, gente. Até a próxima, tá certo? Até a próxima, muito obrigado. Tchau.